Muito boa tarde a você que está nos assistindo agora pela TV em Tempo SBT. Está começando mais um 5 Fatos da Cidade, uma maneira diferente de falar de Manaus através das histórias dos nossos convidados. E o entrevistado deste dia, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu trago um homem, né? Mas isso não significa dizer que a gente não esteja homenageando a todas vocês. Ele é engenheiro civil, Amaury Veiga, uma pessoa muito conhecida para aqueles que são manauaras e aqui conhecem a nossa cidade e amam a nossa cidade. E o Amaury, como mais um daqueles que passaram pelo Colégio Brasileiro, saem de lá com 500 histórias do Colégio Brasileiro. E você vai nos trazer agora algumas dessas histórias do período que ali você passou, né? Estudando muito, colando um pouquinho, quem sabe, né? E fazendo muitas artes, como se chamava antigamente, né? É verdade. Obrigado por ter vindo, a história é sua. Obrigado também, é um prazer estar aqui. Você falou uma coisa interessantíssima e o Colégio Brasileiro realmente era um repositório de todas as histórias da nossa juventude, né? Começar pelos professores, que eram excelentes professores, né? Eu lembro aqui do professor Joaquim José de Carvalho Cascais, professor Joaquim Gonzaga Pinheiro e o próprio professor Pedro Silvestre, que era uma figura, né? Que era a referência da escola, né? É verdade. Um excelente educador. O professor Joaquim Gonzaga Pinheiro, que eu mencionei, era cearense. Ele se dava muito com os alunos e ensinava matemática. E a primeira história que eu lembro do professor Joaquim Gonzaga Pinheiro, eu me reporto a dois amigos já falecidos, o Raimundo Limões de Cabral e o Freitas Pintos, que de noite iam para os cabarés da cidade e iam analisar o comportamento daquelas meninas de vida não tão fácil, como se diz, né? E, na época também, o Valdir Soriano estava com aquele repertório inconfundível dele, Senhora, que queres tu de mim e tal. E numa dessas aulas que o professor Joaquim Gonzaga Pinheiro foi dar, era a equação do segundo grau, a famosa equação do segundo grau. Nós tínhamos uma sala que ficava do lado de um teatro do Vovô Branco, que era, de vez em quando fazia uns espetáculos ali. Era uma das últimas salas do Colégio Brasileiro, e tinha uma escadaria em madeira para quem estivesse lá atrás poder verificar o quadro negro, como se chamava antigamente. O professor Gonzaga Pinheiro começou a escrever B2 ao quadrado, menos 4AC. Raimundo Limões está de um lado e o Freitas Pinto do outro, tentando dormir, tendo em vista a noitada. O Raimundo tinha uma voz de barítono. Sempre teve. Né? Começa lá de trás dizendo assim: cuspiste no prato que te alimentou. Aí o Freitas Pinto dizia: ai, minha Nossa Senhora, parodiando quando tocava uma música daquela lá no cabaré, aquelas meninas se lembravam do caso e tudo. O professor Gonzaga primeiro achou aquilo estranho assim, deu a primeira olhada e tal, mas continuou, determinante e não sei o que tal. O Raimundo continua lá: Senhora. E o Freitas Pinto aqui: ai, minha Nossa Senhora, o professor Gonzaga Pinheiro achou tudo aquilo meio estranho, foi olhar se era algum pessoal do Vovô Branco que ensinava peças infantis aqui. Aí disse: olha, o determinante é B2 menos 4AC. O Raimundo de novo: cuspiste no prato. O professor Gonzaga Pinheiro virou e disse: o cafetão é a puta, 3 dias. Olha, foi uma loucura. Tá? Mas, professor, 3 dias. Então, era assim que funcionava, né? E lembro também do caso das garrafas de Pepsi-Cola. Era o único refrigerante de cola que tinha em Manaus. Era do tempo da Magistral e tudo. Eram garrafas daquelas muito resistentes e custavam muito caro, né? O processo era um vidro espesso e tudo. E eu tinha um amigo, só tinha bons amigos, Durango, era o Flávio Ruiz de Barros. Criados na Suíça. Flávio Ruiz, exatamente. Flávio Ruiz de Barros.
Foi ele até que me apresentou um cara chamado Francis Alberto Sinatra, que era... Claro que eu já conhecia o Frank Sinatra, mas o Flávio tinha uma coleção de discos LPs, do... né? Exato, LPs, que a gente ficava usando. E o Flávio levava um guarda-chuva e eu dizia, Flávio, para que é isso? Eu disse, rapaz, quando nós fomos para a merenda, que era numa sala também, tu vai chamar o professor Pedro Silvestre. Eu digo, por quê? Vai chamar como? Não, tu chama professor Pedro, porque ele ficava na porta da sala, vendo que se alguém levava a garrafa, que era muito caro. E quando tu chamares, eu já tinha colocado umas 3 ou 4 garrafas de Pepsi-Cola dentro do guarda-chuva, eu saio com o guarda-chuva. E era o tempo da virada também, Durango. Uma brincadeira besta, mas que era interessante. A pessoa estava falando, fulano, a pessoa virava, ninguém falava nada. E naquele tempo, fazer isso já era um certo insulto, né? Bom, lembro até de... Bom, voltando para a garrafa de Pepsi-Cola, eu comecei a chamar lá das casas, professor Pedro Silvestre olhava para cima, saía com meia dúzia de garrafa de Pepsi-Cola, que a gente ia vender no bar do Armando. Mercearia. Mercearia, exatamente, mas já era o Armando, que vendia aquela paciência, que era aquele docinho, um docezinho feito assado, que era o deleite de todos nós naquela época. Bom, numa dessas, isso já perdurou durante 1 ou 2 semanas. Quando eu chamo o professor Pedro, para o Flávio Baca parar, a filha dele, ele tinha colocado a filha, ele não era leso, né? A filha disse, papai, está aqui. Aí o Flávio já deixou as garrafas, fomos lá para a nossa sala estudar. Veio a Candinha, que era a filha deles, foram aqueles 2 ali. Eu e o Flávio. Claro que nós saímos pela orelha, né? Naquele tempo era fácil de pegar, saímos pela orelha, pronto, fomos para a Câmara da Luz Vermelha, que naquele tempo tinha aquele Carius Chessman, que era o bandido da luz vermelha. E era uma sala onde tinha uns móveis vermelhos, esperar a punição, que não podia ser outro, senão 3 dias. Lembro do professor Joaquim Gonzalez, nessa nós pegamos 6, que era uma semana. E além disso tem o ouve e obedece, que era você... Punições menores, você tinha que ver, ouve e obedece aos teus superiores, porque sem disciplina não pode haver equilíbrio. Quando sentires o tentador, refugia-te no trabalho como quem foge do demônio, refugiando no altar. Então havia um verdadeiro comércio de ouve e obedece. Preciso de 100 ouve e obedece. Quanto é tanto? Preciso de 200. Era interessantíssimo. E tu tá com a boa memória, porque lembrou direito, o alemão ainda não me pegou. Vamos lá, ok. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco mais histórias de Amaury Veiga. Não saia daí. O DD Channel é um projeto de comunicação resultado da fusão das empresas The Voice Mídias Integradas, Perspectiva Tecnologia da Informação e Editora Mídia.com. Além do programa 5 Fatos da Cidade, realizado em parceria com o Grupo Em Tempo, o DD Channel também terá outras produções que serão exibidas exclusivamente nas mídias sociais. Em breve, todos os nossos projetos e produtos estarão disponíveis ao mercado. Curta agora a nossa fanpage, assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades sobre o DD Channel. DD Channel, conteúdo de qualidade e credibilidade. De volta com o engenheiro Amaury Veiga, nos 5 fatos de hoje. Amaury, eu não posso deixar de puxar, possivelmente ainda, naquelas reminiscências de escola, mas quando vocês criavam algumas bagunças, tinha aquela punição, tipo, vai para casa, sai da sala de aula, e aí vocês não tinham como ir para casa, nem eu, quando passei por isso também, a gente ficava enrolando em algum canto. O que vocês faziam quando não tinha como... E chegar em casa cedo, como é que ia explicar para o pai e para a mãe? O que tu fazia? E aquela turma que tu andava? Nós geralmente ficávamos na Praça São Sebastião. Era só descer, só subir às 10 de julho. Subia às 10 de julho. E quando às vezes chovia, nós nos dirigíamos para o Teatro Amazonas, onde tínhamos, ao mesmo tempo, ficávamos enlevados, mas decepcionados. E eu explico por quê. Naquela época, o Arnaldo Peduto, que morava ali perto do Teatro Amazonas, dava aulas de balé no Teatro Amazonas, com as meninas mais bonitas de Manaus. A Henriette Cordeiro,
a Eleonora Mateus, a Denise Benchimol, enfim. Inatingíveis naquela época. Exatamente, elas ficavam num pedestal, porque nós éramos... pobres, entre bom sentido, famílias... Também, e pequenos, né? Mas já tínhamos um certo olhar agudo para as mulheres bonitas, né? O que é normal, né? Bom, então, o que nós fazíamos? A porta do teatro era fechada, mas nós pulávamos pelas grades laterais. E víamos o Arnaldo, para o nosso furor, segurar na Eleonora, segurar na Henriette. Como é que ele fazia? E principalmente ensiná-las a fazer piquê, que era uma loucura. E nós tínhamos uma formação muito machista, né? Achávamos aquilo um despalpero, que as meninas deviam estar dançando, era conosco, né? Mas era interessantíssimo. Mas vocês não faziam barulho? Não, nós ficávamos, inclusive, fazendo outras coisas, mas só olhando, entendeu? Mas era interessantíssimo. Ficávamos no Teatro Amazonas. Mas não ficava só vendo isso. Às vezes, nós fazíamos quem invadia o teatro, vários amigos meus, iam para a cúpula. Pulavam, exatamente. Conhecia os bastidores, exatamente. Né? Íamos até do porão à cúpula, né? A cúpula tinha uma espécie de escotilha que você abria e ficava olhando uma vista magnífica, até hoje tem, do Rio Negro, né? E eu ficava, além disso, eu ficava olhando aquelas maravilhosas estruturas metálicas, né? Do teatro, da cúpula. Acho até, Durango, que foi em decorrência dessas minhas suspensões que eu decidi ser engenheiro, pela beleza daquela estrutura toda, que nós só temos que elogiar o Eduardo Ribeiro, né? Que foi ele o mentor de tudo aquilo. E o mentor também da cidade, como nós conhecemos. Daquele projeto inicial do centro da cidade, Cachoeirinha, né? Além disso, depois do Teatro Amazonas, já quando o zelador não deixava a gente entrar, e quando não tinha balé, porque aí nós íamos entrar de qualquer maneira. Qual era a alternativa? Era o IMPA. O IMPA... Só para explicar, pessoal, o IMPA não era onde era, o IMPA era no centro. Eu ia dizer, o IMPA era da Rua Guilherme Moreira com a Teodoreto Soto. Exatamente. E eu tinha ali, parece que um refúgio, porque a minha irmã era bibliotecária. Então, quando ela me via aparecer lá pelas 9 horas da manhã, ela já sabia que eu estava suspenso. E ela chegava e dizia, José Mauri sou eu. De novo, eu dizia, disse, olha, vai lá, não deixa o professor Nina te ver. Afonso Celso Maranhão Nina, nosso grande diretor, professor e diretor do Colégio Estadual. E o outro companheiro lá do IMPA era o que foi reitor, o grande Otávio Hamilton Botelho Mourão, né? O Nina foi sub-reitor do Mourão, inclusive. É verdade. Né? Aí o que tu fazia lá na biblioteca, por ali? Ali não tinha jeito, tinha que ler, o IMPA tinha existia muitas... Revistas técnicas, material de fora que estava chegando. Tinha muitas revistas estrangeiras de Scientific American, né? E mesmo às vezes sem entender determinadas coisas, a gente começava a folhear, que era uma coisa diferente, né? A publicação de revistas científicas no Brasil era praticamente nulo, parece que tinha só a tal de Acta Amazônica e tal, do IMPA, mas era um refúgio. E tinha um plus aí, que tinha merenda lá. Tinha merendinha? Tinha merendinha, né? Não sei se através da minha irmã, mas... Só da merenda até hoje, né? Tem muita criança vai para a escola por causa da merenda, não é para estudar. É verdade. Fora isso, tinha alguma coisa assim, claro, isso tu está falando com que idade? Bom, eu acho que eu tinha na época uns 16, 17 anos. E essa coisa de ir para bares, já ia ou não? Não, a gente olhava, porque os bares antigamente, apesar proibiam de hoje... os menores? Proibiam, exatamente. Tinha até por exemplo, o meu tio, Raimundo Cunha, ele jogava muito bilhar com o Antônio Henriques, que teve uma cadeia de lojas aqui, Mundo dos Móveis, Mundo das Tintas e tudo. E era ali no Café da Paz, na Eduardo Ribeiro. E eu, às vezes, ficava, nessas vezes que estavam suspenso, ia lá, chegava na hora do almoço, 11h30, meu tio trabalhava na prefeitura, descia e ia jogar bilhar com o Antônio Henriques ali. Eu entrava para pedir dinheiro para comer um sanduíche. Naquele tempo também tinha começado o Fazano, uma lanchonete ali na Eduardo Ribeiro. Exato.
E os portugueses do Café da Paz, quando me viam entrar, alertavam, olha, isso aqui não é para crianças, não tá. Aí o tio me via e disse, Maria, vem cá, tal. Tinha um certo beneplácito, né? E eu ficava lá impressionado, porque o bilhar, como você sabe, é muito mais difícil do que a sinuca, né? Não tem buraco, você tem que bater nas 3 bolas. E o meu tio não dava sossego para o Antônio Henrique. Então, meu disse, porra, Cunha, tu não me deixasse nem alternativas, caralho. Bom, então, era uma das outras opções que a gente ia, mas não era, no caso do Café da Paz, eu entrava por causa do meu tio. Nos outros... Com aval, né? Com aval, né? Não tinha essa possibilidade. É verdade. Então, e os bares era uma coisa de doido. Tinha o Balalaica, que pouca gente... Hoje é uma drogaria. E tinha o Pequeno Príncipe, perto de casa, né? Com aquelas toda figura, o Moacir Andrade, o Irato, que era professor de Química, ia para lá. Foi lá que nós resolvemos. Nós não, dizem que fui eu, mas não, a controvérsia. Não assumo. O problema da bomba do Colégio Estadual. Mas então, e depois abri um outro bar ali perto de casa, que era a Suprema. Meu pai chegava do interior e dizia, Zeca, tome muito cuidado, você está cercado de bares por todos os lados. Valeu, Mauri. Daqui a 60 segundos, a gente volta para o terceiro bloco com o nosso entrevistado de hoje. É rapidinho. O DD Channel é um projeto de comunicação resultado da fusão das empresas The Voice Mídias Integradas, Perspectiva Tecnologia da Informação e Editora Mídia.com. Além do programa 5 Fatos da Cidade, realizado em parceria com o Grupo Em Tempo, o DD Channel também terá outras produções que serão exibidas exclusivamente nas mídias sociais. Em breve, todos os nossos projetos e produtos estarão disponíveis ao mercado. Curta agora a nossa fanpage, assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades sobre o DD Channel. DD Channel, conteúdo de qualidade e credibilidade. Continuando a nossa entrevista com o engenheiro Amaury Veiga. Nos outros 2 blocos, ele falou algumas palavrinhas aqui, mas todo mundo fala na vida real, então não vamos censurá-lo de jeito nenhum. Amaury, não há a menor dúvida de que eu vou ter que lhe fazer um pedido, que é o seguinte, você estava falando do Balalaica, dos bares, a história do teu pai, aí eu, nos bastidores aqui no intervalo, eu pedi, Amaury, me faz uma gentileza, vamos cortar essa história para ver se eu vou introduzir, no bom sentido, uma nova história. Tá, vamos esquecer os teus 16, 17 anos. Vamos falar dessa Manaus aí, final da década de 60, início da década de 70, essa coisa da Manaus boêmia, da Manaus dos bares, da Manaus dos lupanários. Muita gente não vai saber nem o que é lupanário. Como é que é essa coisa da diversão, né? Porque nós não tínhamos grandes opções, né? Muito isolados de tudo, não tinha televisão em Manaus. Me conta como é que era viver essa cidade. Era uma aventura. Eu costumo dizer, não parodiando, né? Parodiando o Hemingway, ele tem um livro chamado Paris é uma Festa. Manaus não era Paris, mas era uma festa, né? Porque, principalmente para adolescentes já um pouco taludos como a gente, que queriam ser adultos. E era muito mais difícil, naquela época, o adolescente ser adulto do que hoje em dia. Hoje você está vendo crianças até em bares e tudo. Mas no nosso tempo era uma alegria, porque era um novo mundo. Por exemplo, o Balalaica, ele era, claro... localizado ali na Leonardo Malché, esquina com a Epaminondas. E claro que o proprietário era português, né? Eu sou neto todos português, os bares verdade. Portugueses. Então, existia uma turma lá, os cancelas, que a gente chamava remadores de porta-aviões, porque os bíceps dele eram da largura das nossas coxas. E tinha o pessoal do Aristófanes Castro também, os gavinhos, que iam para o Guanabara, voltavam e a turma ia beber cerveja. Então, quando os cancelas chegavam, o Aristófanes Castro, com os filhos, a maior parte dos filhos, e os cancelas e o Zé Vicente, que era um cidadão que tinha uma loja na beira do mercado, o seu Fernando já trazia uma caixa de cerveja. E começavam a tomar, era aquele tempo que a pessoa pedia, traz um casco escuro, tipo austríaco, até hoje não entendi o porquê disso, né? E eles eram tão fortes
este Zé Vicente e os Cancela, que a diversão dele era secava uma garrafa de cerveja, pegava a pincha, que era a antiga, é a tampinha da garrafa, e com um indicador polegar, que sem o maior esforço, diziam que só dentro da garrafa, diziam que só ia sair dali quando a garrafa ficava cheia daquelas pinchinhas. Aquilo era uma, essa história eu não conhecia. Aquilo era uma mágica, né? Então, para nós. E tinha o famoso sanduíche de pernil, né? Mais ali na Epaminondas, tinha os Polares, que faziam um sanduíche maravilhoso, que não se podia pensar em higiene, claro. Tinha a padaria Pátria ali do lado, que nas 9 horas da noite, às 21 horas, saiu o pão. Aquele pão gostoso que a gente comia, não esse de bromato que existe por aí. Então, nós estávamos estudando no porão de casa e dizia, olha, está saindo o pão da padaria Pátria. Íamos lá no Polar, que também era um bar. Tá? E existiam aqueles expositores antigos de aço inoxidável, que um dos Polares, não me lembro qual era, passava o pano em cima. O pano de branco já estava cinza. Né? E quando nós chegávamos para pedir, olha, vem aí 6 sanduíches de pernil, a primeira coisa que ele fazia é pegar aquele pano, passava na faca do pernil e nós virávamos para não constatar aquilo. E, enfim, o sanduíche era gostosíssimo. Um outro bar também, era o Balalá, que era o Pequeno Príncipe, que era mais próximo de casa, né? Então vamos lá, onde tu morava? Eu moro ainda na Ferreira Pena, quase esquina da Silva Ramos. Ok. Tá? O Pequeno Príncipe ficava na Leonardo Malcher com a Ferreira Pena. Era de um antigo funcionário da refinaria de Manaus, que por motivos ideológicos foi demitido. E então fundou o Pequeno Príncipe. Ali nós nos encontrávamos, nós estávamos fazendo já cursinho para fazer o vestibular. Estava começando a Universidade do Amazonas. E um colega maravilhoso que queria ser engenheiro, graças a Deus não conseguiu. Olha. Vou lhe dizer por quê. É o grande artista Moacir Andrade. Tu já pensaste se o Moacir fosse engenheiro? Foi professor da escola técnica. Exatamente, de desenho. Né? E foi meu professor também no colégio estadual. Eu perguntava dele, qual é a melhor maneira de se desenhar um círculo? Ele disse, com um copo. Então o Moacir vinha, era interessante, nós saímos, o Benjamin Benchimol, saudoso engenheiro, um doce de pessoa, dava aula para a gente num cursinho ali no Sesc, em frente à casa dos pais dele, na Henrique Martins. Então nós pegamos o Gordini do Moacir, que não tinha freio. O freio era... E não tinha piso também, nós tínhamos que ter cuidado, o freio era nosso... falso. Exato, o freio era os nossos pés. Olha, está chegando perto do Pequeno Príncipe, mas é uma loucura. O Carlos Maurício, às vezes, saía, abria a porta, segura o carro. Para você ver como nós éramos corretos. Isso é uma loucura. Verdadeira loucura. Mas era interessante. Mas o Pequeno Príncipe, qual era o atrativo dele? O atrativo sempre foi aquela loura gelada, né? Que para nós estávamos descobrindo... Qual era a melhor cerveja em Manaus? Onde se bebia a melhor cerveja? Onde se bebia? A mais gelada. A mais gelada? Era lá e no Bar dos Cornos, que era o Bar de São Marcos. Do São Marcos. Que fechou, né? Fechou, é verdade. Mais um. Daí aquela história de Manaus, cidade do já teve, né? Tudo já teve aqui, né? Mas o Pequeno Príncipe era interessantíssimo. Era uma marca registrada. Tinha que ter o queijo bola, o sanduíche de pernil e, claro, a Brahma, né? A Antártica já estava no mercado, mas era vista não era como fosse uma Brahma, né? E tinha uma coisa também, você não ficava até altas horas da noite, porque... Que hora que se fechava? 10 horas no máximo, né? E todos os donos dos bares naquela época eram muito sutis, iam colocando as mesas em cima das outras, puxando as cadeiras e tudo. Aqui, acolá, uma certa resistência. Tinha que tirar alguém, a força, né? O cara deitado na mesa, já esticado, né? Caído, né? Mas era um negócio espetacular. Digo porque você convivia com as pessoas, via outras... Você saía daquele círculo da sua família, né? Do almoço, do jantar, do café da manhã. E cada um com uma história e com uma vida totalmente... Você abria totalmente a mente, né? Legal. Daqui a pouco a gente vai voltar com o Amaury, agora ele no próximo bloco como tenista. Daqui a pouco, 1 minuto.
O DD Channel é um projeto de comunicação resultado da fusão das empresas The Voice Mídias Integradas, Perspectiva Tecnologia da Informação e Editora Mídia.com. Além do programa 5 Fatos da Cidade, realizado em parceria com o Grupo Em Tempo, o DD Channel também terá outras produções que serão exibidas exclusivamente nas mídias sociais. Em breve, todos os nossos projetos e produtos estarão disponíveis ao mercado. Curta agora a nossa fanpage, assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades sobre o DD Channel. DD Channel, conteúdo de qualidade e credibilidade. De volta com a Amaury Veiga no quarto bloco. Agora o Amaury vai nos falar da sua experiência como desportista na área de tênis de quadra e a sua quase prisão e a sua relação com um homem que hoje é imperador do Japão. Amaury, Tropical Hotel, década de 70, o que aconteceu lá? Aconteceu que o tênis estava começando a ser televisionado. Era o tempo do Bjorn Borg, do John McEnroe. Que era um tênis clássico, diferenciado exato. Desse tênis mais agressivo de hoje, né? Não, hoje é violência total. Quem não tiver um saque com menos de 180, 200 km por hora não deve nem entrar na quadra. Mas naquele tempo tinha uma certa arte, que depois foi burilada pelo grande sueco Stefan Edberg, que era completo em termos de saque, voleio, enfim. Então, todos nós nos sentimos tenistas por natureza, né? E naquele tempo também existiam só dois locais aqui em Manaus que... Bosque, né? O Bosque, que já era desde dos ingleses. Mas era fechado. O Bosque tinha uma tradição de ser isolado. Exatamente. Difícil de entrar ali. E para você aprender lá era muito difícil, porque você era tido como um atrapalha-quadra, você perdia jogo. Nós estávamos aprendendo. Tinha vaga para boleiro, né? Tinha vaga, é verdade. É verdade. E tinha o clube militar também, que era muito mais restrito. Ali atrás. Exatamente. Então, o Hotel Tropical, depois de inaugurado, ele tinha 3 quadras na parte de trás, que não existem mais. Hoje são na parte estão na parte da frente, da entrada, né? E são 4, parece, hoje. Então, você ligava para o Hotel Tropical e fazia uma reserva. Como nós estávamos todo dia lá, já éramos conhecidos, saímos do trabalho 5h30, 6 horas da tarde. Quem é, Amaury? Quem é que ia? Era eu, o meu primo Frederico Veiga, os Monteiro, Fernando Monteiro, o Paulo Monteiro. Era uma trupe grande, tá? O João Batista, Noronha, o dentista, o Marcos Macena, que depois foi meu professor na faculdade. Então, nós começávamos a jogar tênis, dia 7h30. E como é que conseguia as raquetes? Porque a raquete era uma coisa difícil. Ou importava ali na Geneve. Exatamente. Você tocou no ponto. Era o Mike, parece, da Geneve. Né? Então... Eu não sou amazonense, mas olha a minha... Você já é de coração. E eu tinha a raquete antiga do meu pai, que ele jogava no Boss Club, que era uma Jack Kramer, de madeira. Tinha uns esticadores para ela não envergar e tudo, mas aquilo já era peça de museu. Então nós comprávamos as Reds, as Wilson, né? E depois aqui a Zona Franca tinha uma fábrica a Procópio, uma fábrica de raquetes. Pois bem, numa dessas noites nós chegamos lá e achamos estranho, no Hotel Tropical, as 3 quadras estavam vazias. E o pessoal do bar que nos atendia lá, é preciso também lembrar que o bom do tênis também é depois da partida que você vai beber nos bares dos clubes, né? Para conversar, enfim. E nessa noite nós chegamos lá, não tinha ninguém, achamos estranho e começamos a jogar. Uns 5 ou 6 colegas, jogávamos dupla. Ocuparam as quadras todas. Exatamente. E daqui a pouco vimos umas viaturas, para usar um termo policial, a antiga caravana, né? E pessoas com paletó não tão bonito como esse seu, mas com o walkie-talkie. Aquela coisa de Polícia Federal, segurança da presidência. Constatamos que era, exatamente.
E um desses elementos, como dizem os delegados, chegou conosco e disse, olha, vocês têm que sair da quadra. Bora. Por questões de segurança. E não nos disse nada. Circulando, é verdade. Nós achamos aquilo tudo, nos recusamos. E para resumir o assunto, eles entraram na quadra com mais 2, 3, nos tiraram na marra. Foi porrada para tudo que era lado. E nos colocaram. Eu me lembro que eu fui jogado na traseira de uma caravana daquela, como se fosse um saco né? E gritando, todo mundo berrando e tudo. Nesse mesmo momento, veio uma comitiva com outros policiais e tudo, seguranças e tudo, e muita gente, umas 10, 12 pessoas, com um cidadão oriental no meio, todo de branco, que parou perto onde nós estávamos sendo presos, questionou aquilo tudo, acionou os seguranças dele, o pessoal da embaixada. E era o príncipe herdeiro do Japão, o príncipe Akihito, que é o atual imperador. Nessa época, o pai dele ainda era vivo, que era o imperador Hirohito. Pediu desculpas, fizemos lá aquelas mesuras nipônicas todas e nos convidou para jogar tênis. Então ele eu joguei uma dupla, eu, Frederico Veiga e ele com o segurança dele. Claro que por efeitos diplomáticos nós deixamos ele ganhar, não é? Isso eu não acredito. Não, mas ele ganhou. Tiramos uma foto, aí é que tem o busilhos da questão. Eu não sei onde está essa foto. Quando eu conto isso, cadê a foto? Cadê a prova? Mas a foto foi dada, nós tiramos foto, o consulado do Japão depois nos forneceu a foto, foi entregar a foto lá com um presente, uma revista. E ele pagou um saquê depois? Não, eu acho que nós estávamos já bem batidos, eu estava quase todo rasgado, entendeu? Mas foi interessantíssimo isso. Legal, Maurício. Daqui a pouco a gente volta para a última história desse Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março. Já com a Mauri Veiga. O DD Channel é um projeto de comunicação resultado da fusão das empresas The Voice Mídias Integradas, Perspectiva Tecnologia da Informação e Editora Mídia.com. Além do programa 5 Fatos da Cidade, realizado em parceria com o Grupo Em Tempo, o DD Channel também terá outras produções que serão exibidas exclusivamente nas mídias sociais. Em breve, todos os nossos projetos e produtos estarão disponíveis ao mercado. Curta agora a nossa fanpage, assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades sobre o DD Channel. DD Channel, conteúdo de qualidade e credibilidade. Voltamos para a última parte do nosso programa com o nosso entrevistado, o engenheiro Amaury Veiga, que vai nos contar agora a época de estudante na faculdade, política estudantil. Para minha surpresa, você foi presidente do Diretório Acadêmico de Engenharia, que funcionava na época que eu estudava possivelmente ali no centro, né? Década de 60, a Faculdade de Engenharia recém-constituída, vamos dizer assim, né? E aí, fica à vontade para contar essa tua passagem aí nessa parte da história que todo mundo gosta, né? De falar da parte da época da universidade, das lutas, né? Das reivindicações. E aí, me conte aí, Amaury, como é que foi essa sua passagem pela Faculdade de Engenharia? Bom, nós, aqueles que queriam fazer um curso técnico, tínhamos que nos deslocar de Manaus. A pérola era ir para Itajubá. Isso é verdade, Itajubá. Aí saía no jornal mais um amazonense que venceu lá fora. No fim da década de 60, a Universidade do Amazonas iniciou a Faculdade de Engenharia e deu oportunidade a todos nós, inclusive aqueles que não tinham posses, de fazer o curso de engenharia aqui. Então, eram instalações precárias, quase não saía, porque, infelizmente, um engenheiro que era o agente do MEC aqui foi contra. Tá?
disse que a escola, as instalações não tinham condições, mas também graças ao Jauri Marinho, que foi o reitor, da universidade, disse, não, vai ser aí mesmo, e nós tivemos o nosso curso de engenharia lá, começando na antiga casa Dr. Fajardo, no canto da Ferreira Pena com a Ramos Ferreira, ali na Praça da Saudade. Nós tínhamos uma vantagem, porque os nossos professores, que eram excelentes professores, tinha o Nelson Porto, o Hernani Câmara, tinha o... Família Câmara toda ligada na engenharia. Exatamente. Eu estudei com um quando fiz engenharia também. O Arquibal Vilar Câmara de Sá Peixoto. Exatamente. Então, eram excelentes professores e havia a possibilidade de você... E esforçados, né? Porque você não tinha estrutura, a dedicação... Exatamente. Aí a vantagem, triplicada. Tá? Aí a vantagem. E você tinha a oportunidade de trabalhar, coisa que o pessoal, quando foi instituído o sistema de créditos, né? Você hoje forma-se engenheiro e não tem experiência. No nosso tempo, nós tínhamos a sorte de ter as grandes construções em Manaus, a Siderama estava iniciando, os estaleiros Stanave, tá? O próprio Hotel Tropical, tá? O Edifício Manaus. Exatamente, tá? Que também foi a mesma construtora. Cidade de Manaus, tá? Era o Acatauaçu, veio de Belém. Então, havia a oportunidade de você trabalhar, tá? Então... Como é que tu se mete na política estudantil? Nós tentamos tirar o marasmo, né? Que a escola não é só, a faculdade não é só, você tem que olhar para fora, né? E nós fomos eleitos presidente do diretório acadêmico e tentamos... Tu lembra quem estava contigo na chapa? Isso é um desafio que eu adoro fazer. Quem era o teu vice? Era o Jorge Elias, tá? Nós tínhamos um cursinho Durango antes. Era eu, o Edilson, o Edilson Andrade, o Jorge Elias, o Acácio, o Maruoka, parece que era uma invasão japonesa, né? Maruoca era... Qual era o nome do cursinho? Do cursinho, não tinha nome, era o curso da Faculdade de Engenharia, porque era um absurdo. Era informal. Era informal, mas era o curso mais frequentado, entendeu? Porque nós éramos estudantes de engenharia que estavam fazendo o curso. Você vê a facilidade quando não há nada por baixo do pano, quando é tudo transparente. Nós tínhamos um curso que alimentava, inclusive, o pagamento de livros e tudo, né? Esse cursinho era feito pelos alunos da Faculdade de Engenharia. Legal. Bom, então eu fui eleito presidente. Isso 68? 68. E 67, 68. Em 68, houve o recrudescimento da com política. Com AI-5, o regime militar apertou. O presidente da ONU era o José Serra, que está vivo. É verdade, ele, o Fernando Henrique, eu acho que já tinha ido também exilado. E a junta militar mandou para cada faculdade, para cada estado, um cidadão para fechar os diretórios acadêmicos. A pessoa que veio para cá, uma pessoa muito correta, distinta, um rapaz novo, era capitão de mar e guerra, acho, tenente, algo assim da Marinha, que nós levamos logo para comer peixe, né? Tambaqui, tambaqui, que ele adiou a volta dele durante os 3 ou 4 dias mais para ficar comendo tambaqui e tudo, mas foi duro. Disse, olha, Maria, infelizmente, eu vou fechar o diretório. Eu digo, não, tu vais fechar, tudo bem, nós sabemos, mas a chave eu não te dou. Nós estávamos bebendo lá num bar da Ponta Negra, o bar do Milton. Você deve se lembrar, o Hotel Tropical ainda não tinha avançado na Ponta Negra. Eu disse, olha só onde está a chave do diretório, e joguei no Rio Negro. Aí ele disse, não faça isso. Eu digo, eu vou comprar outra chave. Bom, então, eu fiquei chateado com aquilo. Nos despedimos, fomos levá-lo no aeroporto. O aeroporto o Eduardo Gomes não estava pronto, era o Ponta Pelada. Fomos levá-lo, nos despedimos numa boa. Ele entendeu, pediu que a gente entendesse também que ele vinha aqui para cumprir uma missão. E fecharam o diretório. Foi educado, né? Porque ele podia ter chegado lá, nem conversava com você, dava 2 tapas em vocês lá, mandava prender uns 3 e pronto. Aí aqui nós ficamos com um certo ranço. Poxa, por que será isso?
E eu recebi naquele tempo... Ninguém era comunista, não é? É só aquela turma que via comunista debaixo da cama. Bom, eu recebi um telex, naquele tempo era o telex, dizendo que havia a famosa reunião em Ibiúna. É do congresso que foi todo mundo preso, né? Nem ocorreu o congresso, na realidade. Exatamente. E me mandaram uma passagem. Muita gente foi abortada no caminho, quer dizer, abortada que eu digo, muita gente foi presa. Presa e outra gente foi desaparecida no caminho. Bom, resumindo, eu fui para o aeroporto, eles mandaram passagem, eu fui para o aeroporto de Ponta Pelada, não passei do aeroporto. O pessoal me jogaram no SIG, me prenderam no aeroporto, me jogaram no SIG, isso aqui. E lá pela meia-noite, a minha mãe apreensiva, tudo, chamou meu pai e tudo, e foram ver. Meu pai tinha bom relacionamento com os militares, foi com o governador, parece que era o Arthur Reis, e foi com o comandante militar da Amazônia, foi me soltar lá 1h da manhã, lá no SIG. Não disse nada, eu sabia que vinha coisa por aí. Ele disse, na volta num táxi, ele disse, Zeca sou eu, né? Você podia ao menos ter avisado sua mãe. Se ele tivesse cravado uma faca na minha costa, eu não teria... Essa foi a minha única prisão oficial. Tá certo. Mauri, muito obrigado pela sua presença. Eu quero lhe dizer foi um prazer estar aqui que contigo. Mais colegas seus, e eu sempre digo, por favor, aos amigos, nós vamos colocar um e-mail, aquelas pessoas que quiserem contar suas histórias, seus fatos da cidade, o programa está aberto, a minha equipe vai avaliar e você será sempre muito bem-vindo aqui no programa 5 Fatos da Cidade, que volta agora no dia 15 de março. Um grande abraço para vocês e uma boa tarde.